Bom dia! Hoje é o dia que vamos finalmente finalizar a especificação dos reais, o momento critical que todo mundo estava esperando, eu espero. E vamos só começar com qual a estrutura que temos até agora nos reais. Seria o R, certo? Junto com? Vamos lá, alguém? Sim, tenho, ok, comecei com as operações, tenho isso, tenho 0, tenho 1, tenho uma relação de ordem e tenho um bocado de axiomas, ok? Esses axiomas, a primeira parte algébrica está determinando como funcionam todas as operações que eu tenho, que propriedades têm, e a segunda adiciona propriedades sobre a ordem, praticamente dizendo que ela é realmente uma ordem, e ainda mais, ela vincula a ordem com o mundo aditivo e o mundo multiplicativo. E não faria sentido não fazer isso. E até agora temos definido, além de ter um vocabulário legal, com umas gírias legais para discutir coisas sobre distância, na verdade, uma coisa importante que a gente definiu aqui foi uma distância, que ela tem também certas propriedades, mas isso não fez parte da especificação. A gente conseguiu definir isso apenas com os dados que a gente tinha. Ou seja, para a gente isso foi uma noção definida como muitas outras. A gente definiu valores absolutos também, definimos mais operações, sei lá o que é. Então, no nosso vocabulário sabemos, espero que significa que dois reais são epsilon perto entre si. Sabemos, espero que significa epsilon bola de real. Centro real é raio um certo epsilon. Sabemos o que significa que uma sequência converge a um certo real. Isso caiu bastante na prova também. A gente conheceu quais são as sequências que eu chamei de autoconvergentes. Alguém pode lembrar para mim o que significa que uma sequência AN é autoconvergente? Aham. Sim, com palavras de rua, gostei como você começou, que eventualmente acontece o quê? Eventualmente existe uma relação para a qual... Você começou tão bem assim no coração, existe um epsilon muito técnico. Eventualmente todo mundo fica perto entre si. Aqui que é diferente do convergente, o convergente está dizendo que não é apenas ser convergente ou não, posso falar convergente ou não, sim, mas a ideia é convergente a algum certo real L, que vai ser o limite da sequência, e nesse caso significa que eventualmente todo mundo fica perto do L, daquele limite. Quando autoconvergente, esse auto tem essa ideia no início, todo mundo fica perto entre si, eventualmente. E vocês tinham na prova, não sei se alguém estudou gabarito, viu as resoluções mesmo, um teoreminha para demonstrar aqui, que era que, na verdade não lembro qual foi que caiu na prova, tem certos teoreminhas aqui legais para ver, e um seria, vou chamar assim, se ela é convergente, será que eu posso inferir que ela é autoconvergente? Outro seria, se ela é autoconvergente, será que eu posso considerar que ela é cotada? Eu acho que foi esse que caiu na prova ou o primeiro? Foi esse? Ok, certo. Então isso significa que se eu cobrar uma demonstração, agora todo mundo vai saber como demonstrar, porque todo mundo estudou gabarito, é assim? Vale da minha afirmação? Deveria ser, ok. Vamos lá, primeiro, qual a ideia, o esboço para demonstrar? Hoje eu vou dar vários esboços, eu acho que não vou... Eu prefiro dar muitos teoremas com poucos esboços ou até uns apenas enunciados e deixar vocês morrer na briga no Zulip para na quarta-feira ter algo para discutir, porque a gente não vai conseguir discutir sem morrer nessas brigas, essas 48 horas que a gente vai ter. Então... Qual seria a ideia aqui? É convergente, eu quero mostrar que ela é autoconvergente. Como que eu vou conseguir isso? Quero dar ideias meio de longe, sem ser 100% hand-waving, mas necessariamente quando eu vou dar um esboço, eu vou precisar pouco mexer com minhas mãos. Vou precisar pouco hand-waving, sim. Está fazendo barulho aqui, ok. Mais mãos, quero. Essa primeira coisa deveria ser super trivial para demonstrar. Eu sei que eventualmente todo mundo fica perto de L.
Então, no início, os caras podem vacilar, não sei para onde, mas, eventualmente, eu sei que vão ficar perto de um certo valor, que vai ser o valor L. Certo? Aqui o L. Como que eu posso garantir que, eventualmente, todo mundo vai ficar perto entre si? Ok, alguém tem algum controle ou não tem que consegue desligar isso ou não? Acho que isso não tem... Não. É do ar-condicionado mesmo, isso é renovação do ar. Eduardo, sim. Não, essa aqui é Eduardo mesmo. Sim, Isaac. Usa o mesmo Nzão que você sabe que a partir desse Nzão eles vão estar perto do L. Aí você sabe que a partir desse ponto também os pontos vão estar mais perto entre si. E o que eu posso aproveitar nesse caso? Esse é Nzão. Eu sei que a partir de um certo Nzão, eu sei que todo mundo fica perto do L, certo? Mas agora não me importa isso, eu quero saber se todo mundo fica perto entre si. Como posso aproveitar essa informação para garantir que realmente todo mundo fica perto entre si? Intuitivamente deve ser óbvio. Não teria como todo mundo não ficar perto entre si e, no mesmo tempo, todo mundo ficar bem perto do mesmo cara L. Mas como posso transformar isso num argumento mesmo aqui, de uma maneira rígida, sem mexer muito na mão? Antônio? O Epsilon, não, pegar o N e a distância dos termos e a distância dos termos e o limite seja Epsilon sobre 2. A ideia então seria, olha, peraí, vou pegar um certo Nzão, certo, tá o quê? A distância entre os termos. Entre si ou... Entre os termos e o limite. Tá o quê então? O D de AN e L é menor de... Tu falou Y sobre 2. Foi. Eu não quero falar Y sobre 2. A ideia aqui que eu quero passar para vocês seria... Eu tenho como fazer isso o quão pequeno gosto, certo? Aí, Antônio já adivinhou lá que eu vou precisar Y sobre 2, mas quem é o Y aqui? Isso aqui eu tenho Y ainda. A ideia é que eu começo sempre como desafio, porque o meu desafio é falar que todo mundo vai ser Y perto entre si. Então, eu vou falar aqui, me dê o desafio Y. Então, eu tenho esse é o meu desafio, certo? E agora eu preciso garantir um certo Nzão, tal que a partir dele todo mundo vai ser Y perto entre si, certo? Isso o que significa essa parte? O que significa então isso? Vamos lá. Para todo, vamos abrir a definição. Para todo Y positivo, existe um Nzão, tal que? Para todo Nzinho maior ou igual a Nzão. Para todo Nzinho e Mzinho, a partir do Nzão, porque é entre si, certo? Então preciso de dois carinhas. A distância entre a N e a M menor do que a Epsilon. Ok, então meu desafio agora é garantir achar esse Nzão onde vai ser isso. E nos meus dados, eu tenho o direito de solicitar outro Nzão, que não sei se vai ser o mesmo ou não, mas tenho o direito de solicitar um certo ponto, onde a partir dele, todo mundo vai ser perto do Lzinho, e Antônio está dizendo lá, pega então um Nzão, que não vai ser necessariamente aquele Nzão, tal que a distância de todo carinha, aqui seria um para todo, espero que isso é óbvio, para todo Nzinho de Nzão, a distância deles vai ser menor de, ele falou Y sobre 2. Por enquanto eu quero saber apenas que esse eu consigo fazer quanto pequeno que eu quero, e seria errado escrever Y, porque isso significa que eu acho que eu vou precisar do mesmo Y que foi o meu desafio. Eu posso usar por enquanto, sei lá, Y1 ou Y', e depois eu vou ver o que eu vou precisar. No final das contas, a coisa que quero fazer pequena é qual? O D, AN, AM, certo? E isso é igual a... Eu vou precisar olhar para essa na verdade, vamos tentar dar uma olhada. Isso vai ser menor ou igual a quem? Muito bem, eu quero usar o Lzinho como um cara no meio. Eu quero pensar que ele é um cara no meio, todo mundo garante que está perto dele. Então, se ninguém distanciar dele, eu sei que ninguém vai distanciar no final das contas entre si. Espero que isso é meio intuitivo. Então, isso seria menor ou igual de D a N L mais D de L a M. Então, essa coisa, eu quero fazer ela pequena. Quão pequena eu quero fazer essa coisa? Menor que? Não. Eu quero fazer essa coisa menor que Y. Esse é o meu desafio. Certo? Eu sei, então, que essa coisa menor ou igual a isso
Então, se meu objetivo é falar que essa coisa deve ser menor de epsilon, que é o meu desafio, que é isso que eu preciso satisfazer, cuidado é menor e não menor igual, seria legal, já que eu escrevi ela como uma soma, se eu garantir que essas duas coisas, a soma delas são menores que epsilon. Como posso garantir isso? Vou falar, ok, já que eu tenho controle, eu posso escolher um certo n que vai garantir que essa é menor de qualquer coisa que eu quero, e também que essa vai ser menor de qualquer coisa que eu quero. Uma escolha óbvia aqui seria realmente botar o epsilon sobre 2. Por quê? Porque se eu substituir isso, e aqui ia ser o quê? Vamos lá. Epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, e isso é... Alguém pode me ajudar? O que eu fiz aqui? Pronto, esse seria menor então. Tecnicamente, aqui tem dois passos, certo? No primeiro eu vou substituir um, eu vou deixar o outro igual. No segundo eu vou substituir o outro, vou deixar igual. Espero que está ok em fazer dois passinhos aqui em um, e isso é igual ao epsilon. Então, no final das contas, esse calculinho aqui mostra o que é? Que esse cara faz isso, que é a coisa mais restrita que eu tenho aqui, com esse cara. Certo? E exatamente o que eu queria demonstrar. Ficou claro para todos? Sim, não. Ângelo tem uma coisa. Não tem perigo de acabar sendo menor igual, não? Como que vai ser se aqui eu tenho menor? Cada um deles é estritamente menor do epsilon sobre 2. Então não pode... Acontecer de ambos serem epsilon sobre 2? Não, porque ambos são estritamente menores, certo? Cuidado com essa. Agora, se você quer sentir mais segurança, que seria só coisa de paranoia, mas você tem todo o direito de ser paranoico e falar, olha, eu vou pegar epsilon sobre 4 aqui, epsilon sobre 24. A única coisa que importa é que a coisa que vai ser somada aqui vai ser menor que epsilon. Mas realmente epsilon sobre 2 é a maneira mais óbvia para escolher aqui. Ok, então esse teorema realmente conseguimos. Qual foi dos dois? Eu já esqueci, foi esse, ok? Qual seria aqui a ideia de autoconvergente, então, e isso que caiu na prova, que não vou repetir aqui, vocês devem olhar no gabarito. A ideia é meio parecida, só que aqui envolve um outro conceito que a gente viu um pouco. Quebrar a coisa que quero dominar, porque eu quero mostrar que é uma coisa cotada. Cotada significa o quê? Que eu posso botar aqui uma cota, certo? Como é fence? Cerca. Ok, posso cercar então todos os membros da minha sequência. E a ideia é que, já que ela pode variar demais aqui, esse cara que eu desenhei aqui poderia ser no quarto andar, certo? Não sei onde que vai ficar. A ideia é falar, ok, vou separar essa coisa em duas partes. Essa parte eu vou dominar, vou cercar toda a partir dessa coisinha aqui. E a outra parte eu vou cercar a partir de quê? Aqui eu tenho uma quantidade finita. Certo? Eu não poderia pegar o máximo de toda essa coisa, eu poderia vacilar demais. Mas aqui é uma quantidade finita, então eu posso pegar o maior desses caras lá e cercar. E se Ângelo ficar lá meio estranho com o que eu estou fazendo, posso até somar um, se eu quiser. Mas não preciso. Para falar de cotada, precisa ser menor ou igual a um certo emissão, toda a sequenciazinha de menos m lá. E eu posso fazer isso pegando o máximo... Não, tecnicamente não seria o máximo, seria o que é? Supremo? Não, eu não tenho necessidade de supremo, porque é um conjunto finito. E as duas coisas, primeiramente pelo fato que é finito e habitado, eu sei que tem máximo. E o supremo máximo, nesse caso, seria a mesma coisa. O supremo começa a ser diferente do máximo só que apenas se ele não pertence nele, certo? Mas se eu tenho um conjunto finito, por uma indução simples, podemos demonstrar que... tem máximo. Se vocês têm qualquer dificuldade nisso, demonstrem por indução que qualquer conjunto finito e habitado tem máximo e mínimo também. Como seria o argumento aqui, o esboço por indução? Vou fazer a indução em quê? Na quantidade de luz. Sim, certo. Eu quero mostrar que todos os conjuntos finitos fazem algo, eu vou transformar isso numa maneira que seria para todo natural n algo acontece. Então, para todo natural n, se por acaso o meu conjunto tem quantidade n, eu garanto que ele tem máximo. Ok? E como que eu vou achar no passo indutivo o máximo dos n mais 1 elementos que ele tem? Qual o meu presente de recursão? Você supõe que o conjunto n tem máximo, você quer mostrar que... Eu vou supor, na verdade, algo um pouco mais forte que isso. Eu vou supor que qualquer conjunto que tem n membros tem máximo.
e agora estou nas minhas mãos com um conjunto que tem n mais 1 membros. Eu vou remover um deles, a recursão garante para mim que o resto tem o máximo, então o que vai ser o máximo de todos? O máximo entre esse seu elemento e o máximo. Faz sentido? Se não faz total sentido, demonstrem isso um exercício simplíssimo e não tem a ver muito com o nosso conteúdo, é mais a ver com o conteúdo de é só uma indução bem simples nos naturais. Ok, então no final das contas, isso me permite fazer o quê? É pegar o máximo de uma quantidade finita. Aqui tem uma quantidade finita, certo? E qual é o máximo de... Porque eu falei que não é exatamente o máximo dele, seria o máximo de quem? Qual seria o problema se eu pegar o máximo de todos os A's, tais que o I é menor de N? Vou pegar menor ou igual para um motivo que ninguém respondeu. Eu fiz um errinho no gabarito, eu botei uma coisa vermelha para ver brigas, ninguém brigou sobre isso. Eu perguntei qual é o errinho que tem no gabarito. No gabarito essa resposta tem um errinho, mas agora não tem. O que eu escrevi no quadro não tem. Qual o problema com isso? A ideia seria que, pegando isso, eu conseguiria cercar esses caras aqui. Aqui vou cercar eles de outra forma. E depois vou falar, ok, vou pegar a maior cerca e ela vai cercar todo mundo. Vai acabar tendo uma interseçãozinha. A interseção não vai ser um problema. Melhor ainda, poderia até pegar o maior desses caras aqui. Esses caras iam ser cercados 2 vezes, mas não teria um problema. Qual o problema se eu botar assim, sem tomar cuidado, que não tomei? Sim? Faltou o módulo, obrigado Pedro. Se eu pegar aqui, assim, o maior deles talvez é esse cara aqui, esquecem esses. Mas talvez tenha uns negativos muito... com módulo muito grande, e eu não vou conseguir, se eu pegar o maior deles, sem olhar os módulos, eu vou tentar cercar todo mundo assim, que não vai ser o caso. Aqui estou confundindo um pouco, fingindo que ele é o 0, mas enfim. Então aqui deveria ser realmente o maior dos módulos de todos esses caras. Mas botar módulos em todos os habitantes de um conjunto não vai alterar a quantidade, até que pode alterar a cardinalidade do conjunto, mas de qualquer forma, se for finito, vai continuar finito. Por que pode alterar a quantidade, a cardinalidade do meu conjunto, a modularização? Poderia ser aqui, no início, fazer menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Esse conjunto ia ter 2 membros, mas se eu modularizar todo mundo, ele vai acabar com um membro só. Mas, de qualquer forma, se for finito, vai continuar sendo finito. Esse é o ponto que eu preciso aqui só. Sim, Ian? Eu fiquei com dúvida na definição de ser cotada, porque cotada não quer dizer que tem uma cota superior e tem uma cota inferior. Sim, tem. Então, podemos começar com essa definição, onde cotada significa cotada superiormente e cotada inferiormente. E outro chegou de outro professor aqui, onde eles aprenderam que cotada significa que existe uma emissão que faz isso. As duas definições equivalentes é muito fácil ver isso. Se você considerar que uma coisa é cotada com essa definição, pronto, ela é superiormente e também é inferiormente. E ao contrário, se você considerar que ela é superiormente por um certo razão e inferiormente com um certo bezão, quem vai ser a emissão aqui? O maior dos módulos desses dois, certo? Então, as duas coisas são... É mais tranquilo trabalhar com a outra, com a M, porque a gente só precisa achar um cara, certo? Em vez de achar... Mas, em certos casos, pode acabar sendo mais tranquilo, mais elegante, sei lá, cotar por baixo com um cara por cima de outro. É óbvio que vai ser cotado em geral. Ok? Então, aqui, qual seria a ideia? Pega o maior de todos esses caras lá. Então, essa parte é cotada por esse M1 aqui. Essa parte é cotada por quem? A pergunta é como que eu escolhi esse nisão aqui. Esse nisão foi escolhido tais que todos esses caras são perto entre si. Quão perto entre si? Preciso... Para usar isso, vamos lembrar qual é a fórmula disso? Está escrita aqui. Então, para usar esse dado, eu preciso fornecer o quê? Um epsilon maior que 0, certo? Que eu desejo. Então, preciso escolher um positivo aqui para botar. E, a partir desse positivo, ela vai me permitir solicitar o nisão. Qual o positivo que eu vou escolher aqui? Uma opção boa, com certeza é positivo. Não preciso argumentar muito sobre por que ele é positivo, já demonstramos isso. Eu poderia pegar praticamente qualquer positivo aqui. Não importa. O que vai importar é que talvez o N vai andar um pouco mais para cá, mas ok, daí.
Então, faz sentido usar o 1, e isso significa que a partir do N, eu sei que todo mundo aqui, se o meu L é esse aqui, eu sei que todo mundo aqui vai ficar dentro dessa... Não, peraí, desculpa, aqui é o que é? Estou ainda na fase do limite, não tem limite aqui, estamos em outro desenho, não deve... Então aqui vai ser, sei lá, quem? Não tem essa coisa aqui, esqueçam. A ideia é que todo mundo aqui está perto entre si com um certo epsilon, ok? E agora a pergunta é, estou nessa, né, autoconvergente e cotada. A pergunta é, como que eu vou cotar, cercar esses caras aqui? Você pega a parte de baixo e a parte de cima daquele epsilon. A maior parte, a menor. Ok, qual seria essa então? Qual número é esse aqui? Sim? Você pega o ANzão, soma 1, subtrai 1. Sim, cuidado, esse número aqui não é epsilon mais 1, certo? Talvez aqui já estou no 1000, certo? E o epsilon aqui é uma coisinha pequena. Eu quero esse cara aqui, onde que eu vou achar? Eu vou pegar, na verdade, o AN, que vai ser esse carinha aqui. O ANzão, certo? Eu vou fazer o quê? Vou precisar somar mais 1, ou 30, se eu quero sentir mais seguro. E essa na verdade, eu vou modularizar isso também. E, peraí, não. Me ajudem aqui, para não errar. Sim, tá certo. Ok. E quem vai ser a cota aqui? Essa. Ok. Mas no final das contas eu preciso cotar todo mundo. Eu consegui então garantir que, olha, aqui todo mundo está, vamos dizer que aqui era o 0, certo? Aqui era o M2, aqui o menos M2. Então todo mundo ficou aqui. Aqui ficou também todo mundo entre o M1, Mzão 1 e o menos Mzão 1. Mas se eu quero cercar todo mundo, qual vai ser a cerca agora? O maior de M1 e M2, certo? No meu desenho aconteceu que o M1, porque já tem esse cara aqui, já é óbvio que esse cara vai acabar sendo maior, mas poderia ter sido que esse cara até foi constante até esse momento e depois começou a fazer essa coisinha pequena aqui. Eu não poderia garantir que essa emissão aqui ia dominar esse aqui. Para ter certeza que vai funcionar, basta só pegar como emissão o máximo de M1, M2. Agora vocês podem escrever isso em várias formas. Inclusive, já que eu incluí aqui a Nzão, nesse caso, poderia só pegar essa coisa aqui, desde o início, ia funcionar. Mas eu acho que é melhor escrever e arrumar a coisa, a demonstração de uma maneira mais tranquila, do que tentar se achar aqui, achar uma formulazinha que vai acabar dominando todo mundo sem escrever, sei lá, mais linhas na demonstração. Então, temos essas coisas duas. Estava esperando mais velocidade aqui, confesso. Outros teoremas que temos aqui é que se Temos umas perguntas, na verdade, aqui, que a gente não demonstrou ainda, que seria uns desafios. Achar uma função que é crescente e, como nome, cotada, que não seja convergente, para ver se realmente podemos ou não podemos implicar isso. Até agora, nossas cotadas, a primeira sequência que a gente viu era cotada realmente por cima, cotada aqui superiormente, só que ela acabou sendo convergente. E a pergunta é se a gente consegue pensar em alguma sequência que vai ser crescente e cotada por cima, e mesmo assim não vai ser convergente. Alguém pensou nisso? Tem alguma ideia? Como? Eu acho que a gente está passando essa questão da monitoria, só que ele está saindo de maneira horrível da questão aí. Ok, muito bem, isso é bom. Só para ter certeza aqui, é tipo, a N é cotada superiormente, então a N é convergente e crescente. Ou não é? Espera aí, eu tenho crescente aqui, eu poderia pegar descente e cotada inferiormente, seria a mesma coisa, mas aqui tenho crescente e cotada superiormente, eu quero ver se ela converge. O desafio aqui é realmente difícil, tentar conseguir algo aqui.
significa que ela não vai conseguir superar essa linha. Ela vai começar com um canto, necessariamente ela vai começar, ela precisa ficar subindo cada vez, ok? Então vai subir para cá. Ok, e agora, na verdade o crescente permite até ela ficar igual, mas agora se ela ficar igual para sempre, ela vai já ser convergente. Espero que isso é óbvio. Agora ela pode então subir, mas ela nunca pode descer. E já tem uma cota aqui, então deve parecer, isso não é demonstração, deve parecer que ela vai ter a obrigação de converger. Seria difícil achar um contra-exemplo nesse momento. Mas com o que temos, tem como achar contra-exemplo, com o que temos nas nossas mãos, mas a gente vai descobrir isso mais para frente hoje ainda. Mas espero que parece meio, não sei, impossível conseguir isso nos reais? Parece? Ok. Outro desafio seria se tem um conjunto que ele é cotado superiormente também. Mas essa vez estou falando de conjunto. Conjunto cotado superiormente, e a pergunta é se, será que eu posso garantir que ele tem um supremo? Lembramos aqui um supremo de conjunto o que é? A menor das cotas superiores. O cotado superiormente significa o quê? Que tem cotas superiores. Certo? Isso que significa literalmente cotado superiormente. Então a pergunta seria, se tem cotas superiores, será que é possível ele não ter uma menor cota superior? Faz sentido isso? Alguma ideia sobre essa pergunta? Como conseguir esse desafio? Eu não sei como conseguir, mas eu acho que ela é falsa. Tu acha que então aqui vai ser sim? Eu vou apagar, vai ser assim? É isso ou não? Ou vai ser assim? Não entendi. É o quê? É assim? Talvez precise colocar uma obrigatoriedade mínima. Uma o quê? Precisaria o quê? Tem um conjunto. Porque o cotado superior é sobre o conjunto, né? Tem um conjunto que é cotado superiormente, e a pergunta é se ele possui isso. Você tem acesso ao conjunto das cotas superiores? Isso que significa cotado superiormente. Eu sei que ele tem pelo menos um membro, mas quem garante que vai ter um mínimo? Essa é a pergunta. Porque para ele ter um supremo, precisa ter um mínimo, e a gente já conhece que tem conjuntos que não tem mínimo. Certo? Por exemplo, esse conjuntinho aqui não tem mínimo. Por exemplo. Estou falando que isso vai servir, mas é um exemplo de conjunto que não tem mínimo. Então acho que precisaria ter mínimo e ser cotado superiormente para poder... Quer dizer, Mas o conjunto das cotadas superiormente precisaria ter mínimo para poder ter supremo. Mas nesse caso você está falando que para ter supremo ele precisa ter supremo. Se ele é cotado superiormente e o conjunto das cotas superiores tem mínimo, é o que significa que ele tem um supremo, certo? Mas o desafio é, sim, vai ser trivial. O desafio seria se consigo imaginar algum conjunto que vai ser cotado superiormente, mas não vou conseguir ter um supremo. Está a tua mão, está lá? Eu acho que não tem. Eu acho que essa implicação é verdadeira. Certo. O supremo não necessariamente tem que estar no conjunto, está no conjunto. Ok. Ok, vamos continuar com mais uma pergunta. Quero botar mais perguntas, sim? Ideia para crescente cotada e convergente. Ideia para? Essa aí. A gente tem acesso ao número raiz de 2. Ainda não, né? Então, se uma convergesse a raiz de 2, ela não seria convergente de acordo com a nossa definição. Muito boa ideia, mas qual seria essa que vai converger no raiz de 2? Como? Não sei. Tá, ok. Ok, é uma boa. Ainda a gente não sabe a existência das raízes, esse vai ser um dos teoremas que eu vou rascunhar hoje, ou pelo menos anunciar, para deixar vocês brigar até a quarta. Mas sim, ainda não possuímos nisso. Mas a ideia de Carlos aqui é boa, porque ele está falando, olha, peraí, se você conseguir, se você imaginar o raiz de 2 aqui, certo? Eu consigo imaginar uma coisa assim, subindo e aproximando essa coisa, sempre por reais que eu já conheço, talvez, mesmo se não conheço esse cara ainda. E essa coisa vai acabar precisando converger nesse limite, certo? Só que esse limite talvez está faltando, certo? Mas se a gente pensar nos reais, a gente está esperando que esse cara vai acabar sendo um real, certo? Então, nesse caso, esse contra-exemplo vai acabar sendo
não contra-exemplo, certo? Ele vai acabar realmente tendo nesse limite. Mas essa é uma maneira boa para a gente começar a pensar que talvez não vamos conseguir demonstrar essa. Talvez. Qual é essa? Essa. Porque tudo que a gente tem até agora, essa é uma observação importante. Todos os axiomas que a gente tem até agora, mesmo que a gente não dê uma especificação de racionais, mas pelo menos com os racionais que vocês conhecem, a gente não tem tempo. A gente dedicou quase uma disciplina nos inteiros e uma nos reais. Não temos tempo para dedicar nos racionais e mais uma nos naturais, quase. Mas, pelos racionais que vocês conhecem, tudo que a gente viu até agora é válido nos racionais. Os racionais têm soma comutativa, tem 0, 1, tem uma ordem. Todas as definições que a gente deu aqui de limites, não precisamos em lugar nenhum, algo específico de reais que não está nos racionais. Então, tudo que a gente tem visto até agora, querendo ou não, é válido nos racionais também. E nesse caso, seria uma boa argumentação para falar que eu não vou perder meu tempo tentando demonstrar essa aqui, porque já que tudo é válido o que a gente viu até agora nos racionais, se eu consigo garantir que cada pontinho aqui realmente é racional, eu vou ter um contra-exemplo aqui. Porque eu teria uma sequência de racionais que eu sei, olhando pelos olhos reais, que ela precisa converger no raiz de 2, mas o raiz de 2 está faltando tem um buraco aqui nos racionais, certo? A gente já argumentou sobre isso no início da disciplina. Então, não tenho chances de conseguir demonstrar isso a partir dos axiomas que eu tenho. Eu vou precisar mais axiomas para garantir que eu estou falando sobre os reais e não os racionais. Faz sentido essa ideia? Boa, eu não sei se alguém conseguiu acompanhar. Alguma briga? Sim. Não, peraí, sobre isso. Sobre isso. Ah, sim. Uma ideia esquisita seguindo essa mesma linha. Não quero outra ideia, quero sobre essa coisa, certo? A ideia de Carlos, quero ver aqui se a gente consegue entender o que eu estou falando, que é uma ideia boa para a gente não tentar, nesse momento, mais gastar tempo com isso. Não sei agora o silêncio o que significa. Eu acho que significa que não entendemos a ideia. Alguém com coragem para falar uma coisa, brigar com o Carlos sobre essa coisa, sei lá? Quer dizer que ela está convergindo a algo que a gente não tem acesso? É que tudo que a gente viu até agora continuaria válido para alguém que está estudando racionais, e não reais. Porque nada da parte da especificação que a gente viu não faz sentido para os racionais também. Tudo é válido nos racionais também, que a gente tem visto até agora. Então, se a gente, a partir dessas coisas, tivesse como garantir que essa coisa aqui converge mesmo, ela é cotada por cima, certo? E ela é crescente, pelo jeito que ele está desenhando lá. Ele não falou exatamente como, mas vamos dizer que ele conseguiu. A gente conseguiria falar que a gente teria um contra-exemplo nisso. A gente teria uma coisa querendo converger numa coisa que sequer existe. Para o cara que estuda racionais, aqui não existe ninguém, não tem nada aqui. E ele teria uma função querendo converger lá e não conseguindo. Ok? Então, isso significa, se ele tem razão, que a gente não deveria gastar tempo tentando demonstrar isso com os axiomas, a gente já sabe que a gente não vai conseguir. Porque se a gente ia conseguir a partir disso, o cara nos racionais também ia copiar e colar nossa demonstração, ele teria conseguido uma demonstração que essa converge em algum ponto. Só que a gente sabe que no mundo dele não existe esse ponto. A gente já demonstrou isso. Então, isso significa que não faz sentido gastar mais tempo com essa aqui, se ele tem razão. Sim? Nesse caso, só faz sentido a gente pensar dessa forma porque a gente está trabalhando com a ideia de convergência pela distância que a gente elaborou para os reais. Que é a mesma que tem o cara que trabalha lá nos racionais. Isso. A questão é que se a gente pega, por exemplo, tentar extrapolar isso, como a gente está pensando, dos racionais para os reais, se a gente tentar fazer alguma coisa semelhante dos reais para os complexos, a gente talvez não vai ter a mesma ideia de distância para trabalhar com, para dizer que uma função, uma sequência real converge a um número complexo específico. Mas aqui a gente precisa que a distância é a mesma. Exatamente. Então, É esse o problema, é esse o problema. eu não entendi como isso ajuda nessa questão. Porque se você botar os complexos e trocar a ideia de distância que você tem aqui, o argumento não tem nada a ver mais. A gente precisa essa distância ser a mesma para falar, ok, eu poderia pegar a sequência dele, fazer o typecasting que eu tenho lá nos reais e ia dar certo. Nos complexos eu não vou conseguir falar, vou ganhar de uma coisa que ele tem lá de graça para os reais. Mas nos racionais, ele está vendo racionais lá, eu consigo ver reais aqui. Ele está vendo membros do Q dele,
eu estou vendo membros aqui dos meus racionais, certo? Então a sequência dele é traduzível para uma sequência para mim, se ele conseguir essa coisa. É sobre o mesmo, vamos encerrar aqui, sobre a mesma briga Zulip, ok? Próxima pergunta que faz sentido perguntar aqui seria a seguinte: se eu tenho eu tinha dado essa coisa em algum problema que eu acho que foi nessa disciplina, inclusive eu tinha dúvida ainda não sei se é cadeia ou corrente aqui em matemática, como ficou a palavra chain, não tenho certeza. O que significa isso? Significa que cada conjunto é contido no próximo, mas na verdade eu não quero isso, eu quero isso. Eu quero de intervalos fechados. Então eu vou ter o I0 que vai incluir o I1 e vai incluir o I2. E cada um desses, o IN, é um intervalo fechado AN, BN. Entendemos quais são os dados que tem aqui para discutir esse probleminha? Tem um intervalo fechado, primeiro o I0, depois tem um intervalo fechado, e o AN e o BN são reais, ok? Não tenho mais infinito, nada disso, ok? E a pergunta é o que eu posso garantir sobre a interseção deles. E quero ideias sobre o que faria sentido ter esperanças de garantir sobre essa interseção. Como? Não, eu quero intersetar. A ideia é que, começo, vamos dizer, aqui são a linha dos reais. O primeiro intervalo vai ser esse aqui, o I0. Esse vai ser, então, o A0 e esse vai ser o B0. O segundo intervalo vai ser fechado e vai ser contido nele. Então, esse aqui vai ser, por exemplo, talvez o I1. Esse seria o A1 e o B1. Talvez o próximo vai ter o mesmo, pode ter até o mesmo aqui, vai ser o A2, certo? E aqui talvez vai ser o B2. Okay? Então, tenho uma sequência de intervalos fechados, cada um contendo, né? Cada um contendo o próximo. Não estou exigindo que aqui é estritamente contido, pode ficar até pouco estável, ou continuar estável para sempre, mas precisa ser cada um conter o próximo. E a pergunta é o que vocês acham que eu gostaria de afirmar sobre esse carinha aqui. Quero ver sugestões. Tem uma mão, 2, 3, 4, 5, 6 mãos. O outro não tem, o resto não tem opinião. O que você acha que poderia inferir se ficar assim? Jefferson. Que é igual ao I2? Igual a quem? Não, cara, calma aí, tem uma sequência. Tem uma sequência, certo? Se parar aqui, a interseção vai ser o I2, certo? Okay, mas tem uma sequência infinita de conjuntos assim. Ângelo? É o IN do maior N que você tiver. Não tem maior N, aqui é uma sequência. Você tem o mesmo problema com o Jefferson, no caso. Talvez o Jefferson percebeu o problema mais cedo porque no 2. Eu não tenho N. Um segundo. Aqui não existe N. Aqui, para escrever isso de uma forma mais formal, seria para todo N, o IN está contido. Desculpa, não. O IN contém, sim. Isso. Aqui não tem N, certo? O N é bound. Gustavo? Não? Carlos? Vai ser um intervalo do limite de A, alguma coisa que eu não sei, até o limite de B. Ou você quer afirmar muita coisa, ok, gostei, mas afirma algo menos usado. É bom o usado que tu falou, mas uma coisa bem mais simples seria, tu falou o quê? Ao que o A tende, a que a sequência do A ser A, por aí. Vamos afirmar algo muito menos forte. O que ele está afirmando está muito legal. Ele está falando, olha, vai ser um intervalo, ainda mais eu vou dizer para ti qual intervalo vai ser. Ele falou que vai ser qual intervalo? Como? Como é que não vai ser intervalo? Por que vai ser intervalo? Está fazendo um monte de intervalo, vai... Sim, mas já é uma afirmação isso que eu estou falando, certo? O que eu queria falar aqui é que será habitado. Ok? E a pergunta é se eu consigo isso ou não. A gente já descobriu, espero que vocês lembram, que se na verdade esquecer essa condição, que são fechados aqui, são abertos, aí não, sabemos disso. Mas
Será que conseguimos demonstrar isso? Então, esse seria um outro teorema, outra vez teorema, que seria de conjuntos, vamos chamar isso o teorema dos intervalos aninhandos. Faz sentido a palavra aninhados? Obrigado por entender meu sotaque. Tá certo? Aninhados? Ok. Então, essa proposição, eu falei teorema, mas na verdade são proposições. Todas essas que eu vou escrever aqui. 1, 2, 3. Está afirmando que se você tem as condições, você consegue inferir que pelo menos ele tem um habitante lá. Agora, realmente, Carlos está falando muito coisas ainda mais. Ele só queria falar até qual vai ser esse conjuntinho aqui. Foi legal. O que eu falei inclui isso aí, eu acho. E por isso estou falando que o que você falou é muito mais forte do que por isso que eu falei é muito ousado. Estou pegando uma coisa bem menos fraca que o que você falou. O que você falou com certeza implica isso, certo? Mas quero uma coisa bem mais fraca já para botar o desafio como que a gente poderia demonstrar isso. Ok? Ok. Dúvidas sobre essas coisas que temos até agora? Ok. A gente viu... Para demonstrar isso, não tinha que já usar a ideia dele, não? Como? Para demonstrar que era habitado, não tinha que mostrar. Seria uma tentativa, certo? Mas não vamos fazer isso agora, certo? Mas já temos 3 perguntas aqui. Sobre umas delas temos suspeitos de sim, sobre umas temos talvez suspeitos de não, ou de não conseguir. Esses são teoremas, vou destacar que não tem nada a ver com essa lista, porque essas coisas já foram demonstradas garantidamente com o que temos até agora sobre inteiros. E outra pergunta, que vou aproveitar, na verdade, vou apagar isso. Eu vou transformar essa para a pergunta. Como vou transformar essa pergunta? O que precisamos sempre fazer quando a gente demonstra uma aplicação? A volta. Sim. Vou perguntar então sobre a volta. E agora virou pergunta. E essa situação, vamos discutir um pouco essa também, o que acontece, é parecida com o contra-exemplo suposto por enquanto, o alegado contra-exemplo de Carlos, do raiz de 2. No raiz de 2 aconteceu aqui, ele tentou construir uma sequência que ela estava querendo e merecendo converger no raiz de 2, só que se eu estou morando no mundo dos racionais, não tem raiz de 2 para ela converger. Mas ela poderia falar, olha, cara, estou comportando bem, estou aproximando essa coisa, agora não é minha culpa que tem um buraco aqui. Estou chegando lá, mas alguém removeu esse cara. Podemos pensar um pouco assim para defender a sequência na parte dela. E aqui seria meio parecido, se eu tenho algum contra-exemplo dessa, significaria o quê? Que tem uma sequência que, a partir de um ponto, os membros dela são todos perto entre si. Então a sequência arrumou seus caras para ficar todo mundo entre si, mas como que ela poderia não converger no caso? E se essa coisa acontece, se eu conseguir algum contra-exemplo aqui, eu também teria uma argumentação boa para defender a sequência. A sequência poderia falar, olha, cara, eu arrumei meus caras, estão todos perto entre si. Agora, se o limite que deveria ficar aqui está faltando, é culpa do teu espaço, que são os racionais, talvez. Eu estou comportando bem, eu estou arrumando meus membros. Faz sentido essa coisa que eu estou falando? Ou não? Não tanto. Por que tem silêncio? Eu quero brigas. O que está acontecendo? Vamos acordar. Quem foi? Sim. É uma ideia. De que ideia? De quê? Primeiramente, a gente tem acesso à função log? Não definimos. Ok, boa pergunta. A gente não definiu a função de logaritmo ainda, nem de exponencial, na verdade, ainda menos. Mas isso não vai ser um desafio para a gente... Como isso poderia te ajudar, na verdade, para essa discussão? Então, eu posso estar assumindo errado, mas a ideia que eu tenho da função logaritmo é justamente que ela é autoconvergente, mas não é convergente. Espera aí, tu tem um type error grande lá. Porque a ideia que você tem do teu logaritmo, imagina que é uma função... Qual é o tipo dela? Eu vou corrigir. O conjunto de imagem de uma certa logaritmo para alguns parâmetros lá, porque, ele é autoconvergente, mas não é convergente. Não, porque autoconvergentes são coisas que são sequências. E você não tem uma sequência, então tem um type error lá. A gente definiu, todas essas frases são aplicáveis a sequências de reais. Umas delas, cotada, por exemplo, conseguimos até falar sobre conjuntos de reais. Mas sobre convergência é aplicável em sequências, então não faz sentido tentar aplicar uma outra coisa que não tem o tipo certo nessa. Se você fizer tipo uma type question do
conjunto da imagem da função logaritmo para uma sequência. Como que você vai fazer isso? Porque o conjunto da imagem de um logaritmo é qual? Assim. Tem alguma coisa lá? Sequência log n. Que? Isso aqui, por exemplo. Não consigo ver absolutamente nada. Não foi questão de distância, não. O que está escrito lá mesmo? Ah, meu Deus. É para escrever o que mesmo? Log Aham. de n. Isso tudo sobre parênteses, o nzinho embaixo. Essa coisa aqui? Isso. Ok, essa é uma sequência mesmo. A base qualquer um mesmo. E o que você... Qual é a tua ideia que tu está dizendo não? A minha ideia é que eu precisaria demonstrar isso, mas eu acho Inclusive seria assim, né? Mas o quê? Ok? Mas... a ideia que eu tenho é que ela seria autoconvergente, mas ela não é necessariamente, não é convergente. Autoconvergente? Por que ela seria autoconvergente? Eu também acho. Que seria autoconvergente? Cada vez mais lenta, assim. Ah, aham. Não. Não. Quem tem o mesmo mal entendido aqui? Para quem parece essa coisa? Eu já falei a resposta, mas enfim, queria saber quem tinha esse mal entendido. Seria bom saber. Que seria autoconvergente, essa aqui mesmo? Que seria autoconvergente. Autoconvergente, sim. Significa o que é? Que a partir de um momento todo mundo fica perto entre si. Ela é cotada? A gente não demonstrou que é uma autoconvergente cotada? Não é? Foi. Faz sentido? Ok? Tiramos essa... Ok. Bem, ok. Temos até agora umas 4 questões. Mas espera aí, a minha pergunta é se a gente entendeu essa defesa que estou fazendo sobre essa função que consegue ser autoconvergente, que talvez não consegue ser convergente, para tipo, a culpa não é dela. Porque os membros dela estão se juntando. Então, se ela não está convergendo, a culpa não deve ser dela, mas deve ser do espaço. Não sei, porque tem silêncio e não consigo interpretar bem. Tem alguma briga sobre alguma das coisas que estou falando, assim, para entender melhor o que estou falando, dessa defesa? Um ataque aí para dizer que isso aí está certo, na verdade. Não, quero entender, quero que vocês entendam esse ponto que estou falando, que é, se uma função, se uma sequência é autoconvergente e ela não converge, se acontecer isso, a gente nem sabe se pode acontecer, mas se acontecer isso, a culpa não deveria ser da sequência, mas do espaço dela, onde ela mora. Porque autoconvergente significa que os membros dela comportam bem, eles se juntam. Agora, se por acaso o limite está faltando, é porque tem um buraco onde não deveria ter buraco, certo? É mais ou menos esse é o ponto que quero passar aqui. O que mais eu queria aqui? Tem mais um que estou esquecendo. Que eu queria... sim. Ok, o que significa agora isso? Eu tenho uma função, uma sequência, desculpa, que ela é cotada. Então eu sei que ela vai morar dentro aqui. Ok, ela não pode superar. E a pergunta é se eu consigo achar o que é. Sequência convergente dela. Uma subsequência. Lembramos aqui sobre a subsequência, isso já investigamos em algum homework. Alguém lembra o que significa subsequência de sequência? É bem intuitivo, acho que sem sequer ver a definição, dá para entender o que é uma subsequência. A sequência que os componentes estão contidos por outra sequência? Mais que isso com certeza, mas eu preciso respeitar uma ordem crescente nos índices. Então, por exemplo, eu não poderia falar que a subsequência dela vai começar com S e depois vai ter esse cara aqui. Se ela começar com S, o próximo membro da subsequência deve ser um dos próximos. Ok? Faz sentido? Então, uma subsequência dessa aqui, vou até tentar definir uma que vai aparecer sendo assim, talvez convergente. Sei lá, vou escolher esse carinha, depois vou escolher esse carinha, depois esse e esse carinha, e depois esse carinha, e vou ignorar o resto. Não precisa estar Consecutivo? de distância?
Não, a ideia é exatamente essa. Essa sequência aqui é a sequência original. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, blá blá. E a ideia de subsequência seria se eu esquecer uns deles, certo? Então o primeiro agora vai ser esse, o segundo vai ser esse. Tecnicamente, para quem não viu isso, que acho que aparentemente ninguém viu isso, se eu tenho uma sequência assim, uma subsequência dela seria algo desse tipo. Espero não assustar ninguém. Se eu tenho que o K0 é estritamente menor do K1, estritamente menor do K2. Vamos pensar um pouco o que aconteceu aqui. Qual é essa sequência aqui? Essa é A0, A1, A2, blá blá. E qual sequência é essa aqui? A K0. E o K0 agora não é necessariamente o 0, pode ser talvez o 3. Só que se o K0 é o 3, o K1 vai ser pelo menos 4. Essa é a ideia, certo? No caso, essa sequência K seria uma sequência de naturais, obrigatoriamente. Qual? Essa sequência K seria obrigatoriamente... Aqui são naturais, sim. Esses são naturais, porque eles são índices, certo? E aqui são, essas carinhas aqui são reais. Ok? Faz sentido o que aconteceu aqui? Ok, então praticamente, se eu quero ficar um pouco mais, assim, desenhar talvez melhor, o AK0 vai ser um deles, certo? Pode ser esse cara aqui. O AK1 talvez ia ser o A42, esse seria o AK1, e por aí vai, certo? Essa seria a subsequência. Então aqui tenho mais uma pergunta para um desafio para tentar... Porque, vamos lá, se eu pagar essa subsequência, alguém pode me dar uma resposta? Se eu pagar essa subsequência, essa palavra aqui, e agora estou perguntando, será que cotada implica convergente? Não. Então quero um contra-exemplo. A sequência formada por menos 1 elevado a n. Ok. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Ou 0, 1, 0, 1, 0, 1. Parece que ela é considerada cotada, certo? E ela não é convergente, obviamente, certo? Ela está oscilando 0, 1, 0, 1. Mas, estou perguntando por quê? Porque talvez, por sorte, esse contra-exemplo satisfaria isso, mas não satisfaz, porque eu consigo achar uma subsequência da sequência de Matias que ela é convergente. Basta pegar só os índices pares. Ela vai ser qual? A 0, 0, 0, 0. Ela é convergente, com certeza. Ok? Então esse desafio fica por enquanto. Alguém tem alguma outra suspeito ou ideia sobre esse? Sim, Beatriz. A resposta dela vai estar a gente provar essa pergunta que tem embaixo, se ela é crescente e cotada. Porque querendo ou não, eu imagino que a subsequência, você já tem que, como a sequência vai ser cotada, então essa subsequência, de algum modo, assim, tem certo. No caso, você está alegando que essa deve ser vinculada de alguma forma com essa. Ou seja, ou as duas vão cair, ou as duas vão... Ou talvez se a gente conseguir uma, a gente vai conseguir a outra. No caso, essa implica essa, é isso que eu estou falando? Ok, boa observação. Faz sentido pensar que tem aqui uma relação entre as duas. Temos então 5 questões aqui. E antes de perguntar e ver o que está acontecendo aqui, quero introduzir mais uma noção sobre sequências que é aplicável para qualquer sequência. A gente tem bastante terminologia. Que tal aumentar um pouco o vocabulário com mais 2 noções que são duais uma da outra? Vou desenhar uma sequência meio doida. Obviamente, começamos assim sempre. E eu vou meio... Ok, qual a minha ideia aqui? Alguém conseguiu entender minha ideia? Se conseguiu, já seria impressionante. Ela parece ser convergente? Não. Não, convergente seria muito mais bonito o meu desenho. Como eram os antigos que eram bonitos, hein? Como? Autoconvergente talvez pareça. Autoconvergente? Olha, esses caras... Não, é porque acaba ali... Não, mas eu acho que vou ter problema se eu desenhar aqui. Eu não quero arriscar. Mas aqui seria assim, certo? Tap, tap, tap. Mas, um segundo, ela não é tão doida, vamos dizer assim, certo? Porque, mas qual é o meu ponto aqui? Alguém consegue perceber alguma coisa que talvez eu queira falar sobre ela? É uma subsequência que vai ser cotada. Uma subsequência que vai ser cotada. Qual seria essa? Na verdade, não parece que toda ela é cotada?
Ok, a ideia é entender minha ideia sem eu falar mais. Mas se ela está mais ou menos dessa maneira, qual o problema aqui? Por que não posso falar que ela converge mesmo? Qual o problema que o desenho está indicando aqui? Como? Está oscilando muito, gostei. Ela converge a 1. Não converge o quê? Ela converge em qual real? É nenhum. Ela não é convergente. Esse é o meu ponto. Ela não é convergente, mas... Vamos lá. Por que ela não é convergente? Como seria um desenho que eu passaria a informação de convergente? Ele teria esses pontos muito mais perto ainda. Aqui pareceria uma linha, certo? Faz sentido o que eu estou falando? Ok. Então, quero que vocês chegam, eu não sei se vocês vão chegar, mas quero que vocês chegam em uma... Aqui parece que tem dois numerozinhos importantes, que são quase cotas, mas não são cotas, porque eles vão deixar muito cara fora, mas vão deixar quem cara fora? Aqueles que não importam no início. Antes de um, eventualmente. Então seria uma coisa, meio que eu quero determinar esse número e esse número aqui. Então a sequência é eventualmente cotada? Não eventualmente, ela é cotada. É cotada porque essa parte aqui é finita. Pega o maior deles. Eventualmente cotada a partir daqueles dois. A partir desses caras, não necessariamente. É parecido com o que você está tentando descrever, mas é meio diferente ainda. Meu objetivo aqui seria tentar descrever o vermelho e o azul. Não tem azul, mas agora vai ter. Ideias? Como assim descrever? Adivinhar qual seria a propriedade que eu estou olhando para o azul e o vermelho aqui. Vão ser, o vermelho e o azul, uns certos números que vão ser atribuídos para a sequência. Certo? Toda, não para a sequência sabendo algo mais. No mesmo sentido que o limite é atribuído para a sequência, não faz sentido falar para qual epsilon é o limite, ou a sequência converge a um limite ou não converge, mas esse limite é determinado pela sequência sem mais informações. O número vermelho e o número azul também vão ser determinados só a partir da sequência, sem saber mais coisas. Sem falar, a partir de quem? A partir desse, então o azul vai ser aquilo, o vermelho vai ser aquilo. A partir do outro cara, não, vai se mudar. Esses dois numerozinhos vão ser determinados a partir da sequência, sem mais informações. E quero ideias. Tem uma ideia, duas ideias. Pablo. Do coração que eu estou vendo aí, é que eventualmente eles ficam próximos entre si e conseguem englobar mais termos da sequência. Entre si, quem entre si? O vermelho e o azul. Mas o vermelho, estou tentando entender um pouco o que estou falando. O vermelho e o azul, no final das contas, não vão mexer. Dada essa sequência, o vermelho vai ser um cara e o azul vai ser um cara. Certo? No meu desenho parece que o vermelho vai ser esse cara e o azul vai ser esse cara. Se eu falar que eles se aproximam, meio que parece que você está pensando que eles vão acabar se juntando. Mas nesse caso, a sequência ia acabar sendo convergente. Antes de ouvir a próxima ideia, quero dar uma talvez dica que talvez ajude. Depois de definir essas duas coisas, o vermelho e o azul, a gente vai ter uma nova caracterização do que significa converge a um limite. Alguém consegue adivinhar qual seria uma coisa equivalente de converger a um limite, uma sequência? Se a gente conseguir definir o vermelho e o azul... Uma sequência que converge a outra sequência? Não. Uma sequência converge a uma... É convergente se é somente se o quê? Sem sequer falar de ele. Só falar de... A sequência é convergente se é somente se... O vermelho e azul convergem a Ou como? O vermelho e azul tendem ao mesmo Não, valor. você está fazendo muita companhia lá com o Matias, que ele acha que é... Como falar disso? Porque ele estava falando dessa coisa de... Convergem, o azul e o vermelho são reais. Espero que estamos ok, que os reais não tendem a lugar nenhum. Quem tende são sequências. Ao final das contas, por isso estou falando dessa coisa. O azul e o vermelho não vão depender de nada mais. Se eu tenho uma sequência, o azul vai ser um número real e o vermelho é um número real. E a pergunta seria, como poderia definir o que significa convergente se alguém já me deu o azul e o vermelho? Gustavo? A distância deles Vai ser o quê? o limite. Vai ser o quê? O limite.
a distância dele vai ser o limite. Então a distância deles aqui talvez é 3. O limite é 3. Talvez aqui já estamos na altura de 1000. Qual era a tua ideia ou não é? Como é desenhar uma coisa se eu quero passar a informação que ela é convergente? Sim, o vermelho e o azul acabou fazendo o quê? Assim? Como assim? Não, mas eles são reais, eu não estou entendendo isso. Ok, a ideia seria aqui que vamos acabar tendo que a n vai ser convergente, se e somente se, isso vai ser teorema, não vai ser definição, se e somente se, o azul e o vermelho são iguais. Ok. Agora estamos ainda faltando tentar descrever, achar uma maneira de descrever esse vermelho e esse azul. Tem uma ideia, Marcos? Pode ser. Sim, tudo bem, bora lá. Faz sentido falar em uma sequência eventualmente periódica, nesse caso? Pode falar, a frase faz sentido total, por quê? Por que faz sentido eventualmente periódica? Porque periódica faz sentido. Qualquer coisa que faz sentido para sequências, faz sentido botar na frente eventualmente e já temos uma coisa. Só que aqui não é. Periódica significaria que ela ia ter umas certas repetições. Desculpa se meu desenho te enganou, mas não entendo porquê. Ele não parece periódico, tá meio doido. Olha aqui. Acho que nenhuma vez acertei. Então, esse conceito que eu estou tentando definir agora, o azul e o vermelho, vai ser definível para qualquer sequência. Permitindo valores de mais reais estendidos, sim. Se não, vai ser pelo menos para todas as cotadas. Sim. Vão ser aqueles, por exemplo, AN e AM, que se você criar uma sequência da diferença, da distância entre eles, e essa sequência tender a zero. A sequência da distância entre esses dois. Dos ANs, AMs a partir do menizão, está falando? Acho que você está pensando na autoconvergente. Que o desenho da autoconvergente não parece assim, certo? A autoconvergente se junta mesmo. Se eu quero o AN com M ser menor que Y, para todo N e M a partir do menizão, eles vão acabar se juntando e o vermelho e o vermelho e o azul vão acabar se juntando também. Vamos prestar atenção como vou desenhar para chegar no vermelho. Qual a pergunta da vez agora? Qual o problema de quem? Qual a pergunta da vez? Não entendi. Qual a pergunta da vez? Da vez? Como assim? Essa parte que eu não peguei. Porque você explicou aquilo ali, mas... Ainda não conseguimos definir esses dois caras. Eu quero ajudar vocês a definir esses dois caras, certo? Eu quero algo que corresponda no meu desenho. A esperança é que o meu desenho é bom o suficiente para vocês chegar numa definição. Sim, falei. O upper bound de um nzinho que você escolheu lá pra frente. Você vai escolher um nzinho ou esse seria o upper bound? Não posso falar uma cota superior de um cara só. Até que eu posso, mas acho que não é o que você quiser. Você quiser outra coisa. Fale o que você quiser, porque o que você quis dizer é correto. Não, mas você falou um ANzinho, certo? Então, vamos dizer que o ANzinho é esse cara aqui. Qual é o upper bound dele? É ele mesmo, né? Qual é o lower bound dele? É ele mesmo. Então, isso não serve muito. Você quis dizer outra coisa aqui, eu entendi o que você quis dizer, mas você não falou essa coisa. Eu pensei num negócio que eu acho que é parecido com o que a Como? Eu pensei num negócio que eu acho que é parecido com o que a que seria o máximo e o mínimo de uma subsequência cotada. O máximo e o mínimo? De uma subsequência cotada. De qual subsequência cotada? Porque a ideia é que eu quero que essas coisas dependam apenas da sequência. Ângelo? De todos os AN que são menores do que o vermelho e maiores do que o azul. Mas eu não sei ainda o vermelho e o azul, certo? Essas são as coisas que eu estou tentando definir, são essas. Para Qual? Para todo A, N maior que K. Não. Mas assim, teu azul e teu vermelho vão acabar dependendo de uma extra coisa, esse K. Né? Qualquer número. Qual o número? Qualquer um. Como assim? Não tem como fazer isso, sim? É uma subsequência de todos os itens a partir do certo N. No caso... Um segundo. A subsequência é essa coisa preta aqui. Eu não estou perguntando da coisa preta, estou perguntando da coisa azul e da coisa vermelha. Pegando a ideia
Como? Tipo o perval do normal dessa Ei, sequência. Caio. Fale. Você não tem como escutar nada. De uma sequência a partir de um certo número que eles chamam de N, outros chamam de K, Mas, galera, um segundo. Aqui não tem K. Não tenho como introduzir aqui um certo K do nada. Precisa ser... Qual vai ser esse K? Ou você vai escolher um K, ou vou falar para todo K. E se você falar para todo K, não vai servir aí. Não vai determinar... Não... Estão entendendo o meu problema com o K? Ok, obrigado. Que bom, entendeu. Pablo? Seria um K, tipo, para valores suficientemente grandes, Aham. a sequência a partir desse valor vai ter... A partir de que valor? Ah. Vamos lá. Eu quero saber uma cota superior dessa coisa aqui. Qual é? Eu vou desenhar isso um pouco melhor. Vou desenhar isso assim. Ok. Beleza. Tem uma foto Como? do bata embaixo vermelho ali. Um segundo. Ok. Vamos lá. Prestem atenção como vou desenhar essa coisa. Eu vou deixar vocês tentar definir essa coisa formalmente. Essa minha sequência todinha, certo? Aqui começa o zero. Então não tem K estranho. Aqui o zero e o primeiro cara mora aqui. Ok? Aqui o zero. O próximo membro é esse cara aqui. Terceiro, quarto, sei lá. Vou apagar esse cara. Ok, pronto. Não, vou deixar esse cara aqui. Vou pegar esse cara aqui. Pronto. Tap, tap, tup. Tap, 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 tap. Ok. Qual é a cota superior, o supremum de toda a coisa que tem aqui? O supremum dela. O que significa supremum? A menor de todas as cotas superiores. Me digam uma cota superior é o teto aqui. É uma cota superior, ok? Qual será a menor cota superior de toda a sequência no jeito que tenho desenhado? Então, uma cota superior é... Ups. Cor errada. É essa. Ok? Esse já é o supremo. Sim, esse é o supremo. Obrigado. Certo? É o supremo. No caso, ele deveria passar exatamente por aqui. Né? Ele não conseguiu passar, mas deveria. E qual seria o ínfimo de toda a sequência? Ok, então aqui... esse seria o ínfimo da sequência. Ok, não são muito legais esses dois, porque no final das contas a sequência a gente se importa o que ela eventualmente faz. Ninguém se importa com o primeiro cara. E nem tem um certo K que eu vou me importar sobre o K em geral. Eu quero saber como ela comporta eventualmente, certo? Eu espero que a gente entendeu essa parte. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou falar, ok, eu vou andar um passo, ok? Eu vou perguntar a mesma pergunta. Qual é o supremo e qual é o ínfimo aqui? Então, andei um passo, estou já aqui. Ok? Esse é o terceiro passo, não olhe para cá. O terceiro passo, ok? Está aqui. Vamos ver, ok? Então, estou aqui agora. A pergunta é a mesma. Qual é o supremo da minha sequência a partir desse cara? O mesmo. Não baixou. Sim, a partir. Certo? A partir desse cara é o mesmo. E o azul, a partir desse cara, o mesmo. Ok. Vou andar mais um passo. Cheguei agora nesse cara que é o terceiro. Eu vou perguntar a mesma coisa. Qual é a cota superior agora? Estou nesse ponto, ok? Estou aqui. Qual a cota superior da minha sequência? Não é o mesmo? Caiu até onde? Vou pegar esse cara. É esse cara o cara aqui, certo? Vou botar um pouco mais para cima assim para melhorar meu desenho. Então, no ponto 3, que estou agora aqui, quem vai ser? Aqui vai ser essa, certo? O novo supremo a partir do ponto 2. Então, esse foi o supremo a partir... Como posso descrever essa coisinha? O supremo de qual conjunto? Eu posso escrever até, espero que vocês vão entender a notação, para n maior ou igual de 0, foi esse. Mas também acabou sendo igual mesmo para a n para o n maior ou igual de 1, certo? Ele não subiu. Mas esse carinha aqui foi quem? O supremo do n com n maior ou igual a 3. 2. Certo? Ok? E aqui foi qual? Eu vou escrever, esse foi o infimum.
A partir de qual número? Do 0. Do 1 continuou aqui. Do 2 continuou aqui, certo? Agora no 3 vai acontecer o que na azul? Ela vai para cá. Aí. Sim, está retíssimo, não sei o que eu estou falando. Deixar isso aqui. Pronto, vai passar por esse carinha aqui. E o vermelho vai fazer o que no 3? Vai continuar a mesma. O vermelho vai continuar na mesma até superar esse ponto. A partir desse ponto, o vermelho vai cair para onde? Vai cair para cá. Opa, estou muito ruim, né? Ok, vocês entenderam a ideia? Esse é um ponto importante, certo? Então, no final das contas, quais números tem aqui? Tem certos numerozinhos. O supremo da sequência a partir do 0 acabou sendo igual com o supremo da sequência a partir do 1. Blá, blá. Uma observação. Cada vez que eu ando um passo, eu estou vendo esses números de novo. O supremo tem chance de aumentar? Só se você for crescer. Na sequência, sim. Não. Porque no início eu estava pegando a cota superior de toda a coisa. Agora que eu andei um passo, eu nem estou olhando o primeiro cara. No pior dos casos vai baixar. Quando ela vai baixar? Como? Se o cara que eu passei, por acaso, ele era o cara segurando o teto, certo? Aqui, o cara segurando o teto não era o primeiro, então no primeiro passo não baixou. Mas assim que eu passei aqui, cheguei no ponto 3, o cara que está segurando o teto, mas não é esse mesmo cara, é quem? É esse cara lá. Até eu passar lá esse cara, o teto vai ficar lá, certo? Depois que passar esse cara, vai ser esse cara. E no meu desenho, depois disso, já vai acabar sendo aqui. Quem consegue enxergar qual seria a definição de azul e de vermelho que eu quero chegar? Eventualmente, eu só tenho Olha, você tem um typero no eventualmente, porque eventualmente forma proposições. A gente fala essa coisa eventualmente faz aquilo. Aqui eu quero escrever um certo real. Certo? Então, qual vai ser o azul? Qual vai ser o... Tem uma ideia lá de Isaac. Tem mais uma de Carlos. Isaac. O vermelho vai ser o menor, o mínimo do conjunto de todos os supremos. Está muito perto. Qual o problema? Talvez não tenha um mínimo. Talvez não tenha um mínimo. Temos risco aqui porque essa coisa pode ser infinita. Pode ser que não tenha um mínimo. O que podemos relaxar pouco para sentir mais segurança que vai ter mais chance de ter? O ínfimo. Faz sentido isso? Eu quero ver qual vai ser o vermelho. Vou considerar todas essas coisas que desenhei vermelhos aqui, que talvez não deveria. Deveria ser laranjas essas para procurar o vermelho lá, mas enfim. Quem vai ser o vermelho real oficial? Pega todas as cotas inferiores desses e pega a maior. Ou seja, desculpa, sim, pega o ínfimo das coisas vermelhas. E quem vai ser o azul? O supremo das coisas azuis. Então, no final das contas, como posso escrever isso? Esse carinha aqui vai ser o ínfimo. Vocês vão precisar falar para mim os índices aqui de todos os supremos. E vocês vão fazer esse trabalho para mim, porque se eu fizer, eu vou errar, não quero errar. Vocês vão errar para mim. Aqui seria o supremo. Certas coisas aqui, inf, e certas coisas lá. Falem para mim os índices que eu preciso botar aqui. Com maneira assertiva. Alguém? Na verdade, sobre essa parte, eu já estou de boa aqui, né? Eu já tenho um modelo para abstrair o que eu preciso abstrair aqui. Ian. Tá, embaixo do supremo, I maior ou igual a N, e aí a I. Espera aí, estou falando daqui ou daqui? Em cima. Ok, certo. Então, aqui seria a N? E aqui seria? Ou não? Eu escutei errado? Esquece, já foi diferente do que eu pensei. Um segundo. Aqui, essa parte, eu vou copiar essas coisas. Certo? Só que quero usar essa parte aqui para capturar toda essa coisa que muda aqui. O que muda aqui? O índice. Qual índice? Não, o N não muda. O 1, o 0, o 2, esses que mudam aqui. Esses que eu abstrair, quero botar um I para esses caras. Faz sentido isso? N maior ou igual a I, e aí...
Aqui seria então N, vamos lá, N maior ou igual de I, pode ser? Entre parênteses, supremo, entre o ínfimo e o supremo você bota parênteses. Ok, deixa implícito parênteses aqui, aham. E o ínfimo vou botar o quê? Não, isso tudo é uma sequência com int. Ok, muito bem. Ok, muito bem. Faz sentido? Agora, a única coisa que eu não gostei assim é que eu não gosto do I ser mais externo do que o N, esse é o motivo pessoal. Eu pensei com o I dentro. Ok, então seria I a partir de talvez N. Aqui seria, provavelmente errei alguma troca agora, né? Tá certo? Por que tem um N embaixo aí? Por que tá errado talvez? Como é? Por que tem um N Porque tem um ínfimo ali. Embaixo do F do ínfimo. do ínfimo? Daquele ali. Aqui? Tem um Nzinho. Porque Tem esse se... Nzinho. Ok, certo. Se eu botar essa sequência, eu posso escrever apenas assim, ok? Mas se usar a mesma notação que eu usei aqui, porque aqui também eu botei o sub, certo? Eu botei o índice aqui, então eu estou pegando o sub de todo ser maior ou igual de n, aqui eu vou botar o AN, não vou botar a sequência. Essa coisa e essa coisa é a mesma, é só outra notação para escrever a mesma coisa. De K, sei lá. Faz sentido? No mesmo motivo que a gente escreve, por exemplo, a união n de AN, ou podemos escrever a união da sequência ANzinho, Nzinho, é só a mesma coisinha. Aqui é o Nzinho que vai capturar todos os Nzinhos, aqui o que acontece é o Nzinho que vai capturar eles. Aqui tem a união de sequência, que é a união de todos os ANzinhos a partir desse índice. Tá confusa essa notação aqui, no caso? Mas tu tá tentando defender o Nzinho do ínfimo? Como? Aquele Nzinho que tá debaixo do ínfimo. Olá, primeiramente, nem preciso sequência aqui, poderia ser um conjunto. Talvez isso fique mais claro. Esquece lá o N. É natural? Ficou mais claro ou ficou pior? Ficou pior? Preferimos sequência que conjuntos? Como? O ínfimo deu um conjunto. Tá de boas. O I. Qual o problema? Esse é o gerador. Eu estou pegando o supremo para todos os I's a partir de N desses termos aqui. Vamos lá. Eu posso escrever... Ai, essa tinta não presta aqui. Vamos entender essa notação, galera. Espera aí, vamos lá. Vamos voltar aos limites que supostamente somos... Eu posso escrever isso aqui? Todo mundo está ok com isso? Ou não? Por que sim, esse é não a mesma coisa do Supremo? Não, não, o que está acontecendo? Estou confuso agora. Entendemos o que isso significa ou não? Não. Não? Ok. Entendemos o que isso significa? É a mesma coisa. Ok? Aqui, o que está acontecendo? Esse Nzinho está gerando todos os terminhos dessa sequência, eu estou pegando o limite dela. Aqui, esse Nzinho está gerando todos esses terminhos aqui, eu estou pegando o limite dessa coisa. É outra notação, inclusive essa é mais cuidadosa, eu diria, e essa é mais comum, por isso achei que seriam mais acostumados com isso. Faz sentido? É a mesma coisa quando a gente... Vou botar outro exemplo. Quando a gente escreve essa coisa aqui, por exemplo, de 0 até n de xi. Ok? O que é esse somatório aqui? Quem é o ligador aqui? Na própria notação do operador que tem. Aqui tem um limite, aqui tem um somatório, aqui tem um ínfimo, aqui tem um supremo. Mas a gente costuma decorar esses caras com índicezinhos, entendendo que eles pegam uma coisa aqui e geram todos os possíveis valores. Eu poderia escrever isso de uma maneira meio mais estranha. O somatório de quem? De xi, onde o i vai de 0 até o n. Quero somar os termos dessa duplinha que eu tenho lá. Isso é muito mais comum, envolve menos parênteses, envolve menos duplicação de coisinhas, aí acabamos escrevendo mais essas coisas do que botar sempre as parênteses da sequência. Tiramos esse mal entendido, ok? Entendemos essa parte aqui? Ok? E essa seria decorada como? Da mesma maneira. Seria o supremum... Vou aproveitar para enfatizar essa notação. Então seria o supremum n aqui, para o infimum de quem? De maior que n. De, sim, i maior que n. Maior ou igual. De todos os a? I. A is, certo? Entendemos toda essa coisinha? Ok. O nome disso é chamado lim sup,
e é chamado limite superior, e o nome disso é lim_inf. Às vezes existem essas notações também, lim_tung e lim_tung. Okay? Que dá para a impressão, espero que combina com o desenho que fiz lá. Ok? Faz sentido, pelo menos, o que definimos aqui. E a ideia seria ver se a gente consegue demonstrar isso, que ela é convergente se somente se o lim_inf da AN é igual com o lim_sup da AN. Ok? Espero que é intuitivamente óbvio, mas é um exercício bom demonstrar isso a partir das definições que vão ser essas oficiais. Ok, e não tenho mais definições para dar para essa coisa. Precisamos discutir essa situação, agora que temos tudo isso na mão. E, na verdade, antes disso, quero dar uma... Porque ninguém resolveu isso, na verdade. E seria um teoreminha que temos sobre limites e a estrutura algébrica de ordem que temos. Uns de vocês já demonstraram aquele de sanduíche, que tem a ver como limites se comportam em relação com respeito à ordem que temos. E sobre as operações, temos que o limite respeita todas as operações, no sentido de... vou escrever assim. Uma maneira de escrever isso seria que se eu tenho duas sequências onde a AN converge ao A e a BN converge ao B, então a AN mais BN converge ao... Bora acordar. A mais B. E também, se eu pegar a multiplicação das duas, agora vou escrever com outra notação, assim para confundir vocês, isso seria... converge a... Sim, seria o lim_n de AN vezes o lim_n de BN. Eu escrevi as duas coisas com maneiras bem diferentes, apenas para se acostumar com as duas. Aqui posso dizer que a soma é meio respeitada pelo limite. Podemos chamar até contínua, mas não quero dar oportunidade para mal entendidos aqui. E aqui seria sobre a multiplicação. E também temos sobre as frações, quando elas são definidas e tudo mais. Temos fórmulas para resolver. Alguém resolveu isso? Uma pessoa só? E temos problema. Esses são criticais para demonstrar, porque são bem simples. E as ideias para esse tipo de demonstrações são aqui. Se a gente não ficar super fluentes com isso, não temos chance de demonstrar nada mais. E não temos muito tempo para ficar fluentes com isso. E a gente já deveria ser fluentes com essas coisas antes da prova anterior. Esse foi como antes da prova anterior. Eu quero discutir rapidinho como resolver as duas coisas antes de chegar finalmente na especificação, no término da especificação. Então, quero demonstrar isso. Aqui eu tenho nas minhas mãos, eu tenho duas sequências e cada uma delas converge. A primeira converge no A, a segunda no B. Eu quero falar que se eu somar ponto por ponto elas, a sequência que eu vou formar converge no A mais B. Como eu vou argumentar aqui? Na verdade, eu quero saber primeiramente que ela converge, mas eu adivinho bem facilmente que ela deve converger no A mais B, e agora o meu objetivo é demonstrar isso. Então, qual a distância que eu preciso garantir que ela, a partir de um certo ponto, fica pequena? Se eu quero demonstrar que essa coisa tende aqui, preciso garantir que uma certa distância é garantidamente pequena. Qual a distância seria essa? O N no primeiro limite? Aqui não tem dois limites. Aqui só tem essa coisa toda, está dizendo que essa sequência tende a esse carinha. De Nzinho mais Bnzinho até A mais B é menor que... Sim, a ideia, então, queria falar que a distância entre esses termos aqui e o A mais B, eu preciso garantir que ela fica pequena, certo? Pequena significa que eu tenho um desafio chamado epsilon positivo e eu quero garantir que essa vai ser menor que epsilon. Eu vou abrir para olhar para a definição dela e eu sei que eu fico sempre falando não devemos olhar quando podemos, mas aqui não temos como
não olhar. E a gente discutiu o porquê no Zulip, e não vou repetir aqui. Então aqui preciso saber qual é a distância mesmo aqui. Aqui seria AN mais BN. A mais B. Ok. E qual seria a ideia aqui? Colocar AN menos B, ou não? AN menos A. Menos A, cara, né? Mais? Ok? E agora isso seria o que é? Ok, vou visualizar as parênteses aqui que são implícitas. Menor igual a? Distância de Ainda não distância, certo? Mas isso vai acabar sendo a distância mesmo, que é o que eu preciso. Isso é igual a distância desses dois carinhas. E todo esse tempo eu estava procurando ver se eu consigo achar uma nisão tal que essa coisa vai ser menor que epsilon. Agora, eu consigo achar certos nisões porque eu tenho controle sobre essa distância aqui. Em qual sentido eu tenho controle sobre essa distância? Eu sei, peraí, eu sei que a AN tende ao A, eu sei que a BN tende ao B. Isso significa o quê? O primeiro me garante. Não com o epsilon, peraí. O epsilon já é dado, o desafio é chamado epsilon. Esse cara aqui é o meu desafio. Desafio para quê? Para fazer essa menor que epsilon. A partir disso, é garantido que Não, um segundo. Quero esclarecer isso. Essa não está dizendo existe epsilon. Cuidado, porque isso já aconteceu na prova. O que significa, o que está dizendo essa proposição aqui? Beatriz pergunta. Qual a definição disso? Como começa? O que significa que essa sequência tende ao A? Vai ser menor que epsilon, vai falar, certo? Mas quem é epsilon? Aqui não tem epsilon. Está faltando o quantificador do epsilon. Quem é? Pois não existe. É que para qualquer epsilon, aqui tem para todo epsilon positivo, algo acontece. Qual algo acontece? Existe uma nisão, tal que algo acontece. Não vou abrir mais isso. E essa também. Então, para usar essa, não faz sentido que ela vai me dar um epsilon. Na verdade, ela está esperando um epsilon de mim para ela me dar uma nisão. Cuidado com isso. Então, pelo fato que essa converge ao A, eu tenho o direito de botar qualquer positivo que eu gosto para ela e ela vai me fornecer uma nisão tal que todo mundo fica epsilon perto a partir da nisão com o A. Então, para usar isso, preciso fornecer um positivo. Então, para qualquer positivo que eu botar, ela vai devolver para mim uma nisão. Diferente, vai depender do qual é o epsilon que eu vou escolher. Nesse momento, talvez não é claro qual é o epsilon que eu posso escolher, mas se a gente entender o que Antônio fez antes, a gente já tem uma ideia que um certo epsilon ia servir aqui. Quem ia servir? Sim, mas se não quero pensar nisso, eu sou burro, eu vou botar aqui epsilon 1. E a ideia é que eu vou pensar daqui a pouco quem vai ser que é esse cara. Então, a partir do epsilon 1, ela vai fornecer para mim o que é? Uma nisão, só que eu vou aproveitar essa daqui a pouco, não vou chamar de nisão, vou chamar de nisão 1. Então, a partir dela, eu tenho uma nisão, sim, a nisão A é melhor ainda. Eu tenho uma nisão A, tal que é, o que eu sei sobre a nisão A? Eu sei que para todo nzinho maior ou igual de nisão A, a distância de AN e A é menor que o epsilon A. Pronto. E eu também sei a mesma coisa sobre os Bzinhos aqui. Faz sentido? Ok. Desde o início eu estou procurando o quê? Qual é o meu alvo? Nesse momento. O nzão, por quê? Porque eu falei seja epsilon positivo. Inicialmente o meu alvo era para todo epsilon positivo. Existe uma nzão, tal que faz algo. Eu já fiz esse seja epsilon positivo no início, então a partir desse momento o meu alvo é ainda procurando uma nzão. Eu tenho dois nzões aqui.
a ideia é usar eles para uma maneira. O primeiro garanta o quê? Que esses caras aqui são menores de epsilon 1, a partir dele. O segundo garanta que esses caras aqui são menores de epsilon 2, a partir dele. Eu quero que a soma deles seja menor de epsilon, e eu vou escolher qual seria a unizão para isso. Quem vou escolher aqui? Se eu escolher o maior do unizão A e do unizão B, eu garanto, cada um deles garanta isso e isso. Então basta agora falar qual vai ser o epsilon alfa e o epsilon beta que deveria ter escolhido no início. Seria epsilon sobre 2 e epsilon sobre 2. Então nesse caso, se eu pegar como unizão o max de NA, NB, eu teria garantia que esse cara é menor de epsilon sobre 2 e esse menor de epsilon sobre 2. E isso significa que toda essa coisa é menor que epsilon e é exatamente o que eu queria demonstrar. Agora não, depois. Julie, por sei lá o quê. Quero ver um pouco o que acontece aqui, porque a situação aqui é um pouco mais complicada. Alguém resolveu isso? Ou vocês pensaram que vai ser similar? Eu tentei demonstrar, mas... Cadê a tentativa? Eu não ouvi. Ok, vamos tentar demonstrar isso rapidinho. E depois anunciar o que falta e depois ir para casa dormir. Vamos lá. Eu quero demonstrar isso. Quais são os meus dados? Os mesmos que eu tinha antes. O que significam as mesmas coisas que a gente discutiu agora? Então, a ideia seria tentar qual distância fazer pequena. O que me importa aqui? Distância de? Eu gostaria que essa coisa fosse pequena. Vamos lembrar qual é essa distância mesmo? Ok. E agora, olhando para essa coisa, já tem uma pequena dificuldade, porque não posso fazer aquela coisa que eu fiz antes. No final das contas, eu sei como fazer coisas pequenas se elas têm a distância do AN com o A, do BN com o B, e aqui não tem uma maneira óbvia de fazer isso, não. Como poderia continuar aqui para introduzir em algum meio termo, vamos dizer assim, algo que envolve pelo menos uma das duas, de preferência as duas. Ou essa, ou essa. Porque os meus dados estão dizendo que eu posso fazer essas coisas pequenas. Eu quero fazer essa coisa pequena e ela não tem diretamente uma das duas na cara. Ideias? Esses são os triquinhos que a primeira vez que alguém está encontrando pode aparecer meio do nada, depois fica natural, tranquilo, depois de resolver homework, certo? E ninguém está sendo impressionado depois da primeira ou segunda vez que vai ver. Isaac, qual a ideia? Seria porque você tem uma sequência de A, que a lei de informação é A, aí você teria uma forma de deixar em evidência esse A, esse B também. Tá, ok. Vou dar a resposta aqui. Dá para entender mais ou menos o que ele falou, mas não foi muito claro. Muitas vezes acontece o seguinte, tem aqui um terminho AN, BN, AB. Eu quero mesmo misturar as duas coisas que tem aqui. Tenho só coisas indexadas, aqui tenho coisas não indexadas. Aqui está introduzindo uma coisa que está metade indexada, metade não indexada. E aqui tem duas maneiras de fazer isso. Eu vou escolher uma lateralmente. Eu vou somar o ANB e subtrair o ANB e deixar o resto como estava. Primeiramente, espero que concordamos que isso é válido. Alguém pode falar, ok, como tu pensou nisso? Eu fiz homework, ok? Eu aprendi a pensar nisso. Aqui tenho mais uma opção natural para escolher. Qual seria? BNA menos BNA, certo? Então, estou somando e subtraindo o mesmo número aqui. Posso fazer isso, a gente demonstrou isso desde as primeiras aulas. E agora, será que agora consigo talvez arrumar uma coisa para aparecer o que eu quero que apareça aqui? Essa coisa e essa coisa. Por que eu gosto dessas coisas? Porque meus dados me permitem controlar o tamanho dessas coisas. Eu sei que a N tende ao A, então eu consigo fazer essa coisa pequena, então eu gostaria de essas coisas aparecerem aqui. Da mesma maneira que apareceram no exercício anterior. Alguma ideia do que eu posso fazer aqui? Como? Sim, alguém pode falar para mim? Aqui aparece um BN e um Bzinho, certo? O que eu
Ok. AN vezes BN menos B. Eu preciso de menos aqui, felizmente é menos, certo? E aqui seria o quê? Mais... Eu tenho esses dois termos para arrumar agora. Eles têm o B como fator comum aqui. AN menos A, B. O que eu posso fazer agora com os módulos que tem aqui? Vamos ver, quem está acordado? Separar usando a triangular. Aqui seria AN BN menos B, tac, mais tac, AN menos A. Tá, eu vou pular os passos, eu espero que vocês vão concordar que está tudo ok fazer isso. Concordem comigo que está tudo ok fazer isso, sem ser por motivos de fome ou de sono, sei lá o quê. Eu pensei que tinha uma dessas na prova, você tinha que demonstrar isso aí. Tipo, eu não sabia que você tinha isso garantido. Isso é completamente meta. Esqueçam meta para lá. Vamos lá na matemática. Temos aqui, estamos chegando aqui. Pode chegar aí do nada, acho que tem que demonstrar isso aí. Essa coisa, olha, se você precisa demonstrar isso no momento que você está discutindo sequências, tem algo muito errado. Essa coisa é demonstrada muito antes quando a gente discute propriedades de módulos. Certo? Não faz sentido nesse momento precisar demonstrar isso ou como que eu fiz isso. Deve ser óbvio nesse momento como eu fiz isso, certo? Senão a demonstração ia ser 3 páginas sobre essa coisa. Vamos lá. É a mesma questão de você programar sem bibliotecas e sem funções. Não. Né? Vamos lá. O que eu posso fazer agora aqui? A ideia seria a mesma. Aqui eu vou solicitar um epsilon alfazinho, que agora vou desafiar Antônia, qualquer Antônia, falar para mim qual vai ser o epsilon alfazinho, o epsilon vitazinho. Antônio? Sim. Não foi Antônio que falou antes o epsilon sobre 2? A dúvida de Matias, acho que foi quem é Antônio. Mas tudo bem. Significa que Antônio deveria participar mais. Então, alguém quer ser espertinho e adivinhar o epsilon alfa e o epsilon vita? Sim? 2 elevado a n? Não, 2 vezes n. Vezes n, ok. De onde que chegou isso? Na verdade, um segundo, não poderia ser isso. Quem é n? Cuidado muito aqui. Esse é o ponto critical desse exercício. Eu não tenho acesso no n aqui. Olha onde eu estou nas primeiras páginas, nas primeiras linhas da minha demonstração. Esqueça que eu deixei o epsilon alfa para escrever depois, certo? Nesse momento não tem nenhum n. Ok? Faz sentido? Ok. Vamos lá? Como? Raiz de epsilon. Nossa, de onde chegou isso? Ok, vamos lá, vamos esquecer isso. Não vai dar certo. Opa, aqui. O que eu posso controlar aqui? Esse carinha eu posso controlar, certo? E esse carinha eu posso controlar. Se eu controlar, eu queria controlar, na verdade, esse carinha e esse carinha. Porque se eu controlar esses 2 carinhas, eu controlo tudo. Mas o que eu controlo é esse carinha e esse carinha, certo? E a ideia é escolher meus nzões em tal forma que toda essa coisa vai dar certo. Vamos na parte direita que é mais fácil. Como que eu vou... Qual vai ser o epsilon? A parte direita corresponde nesse carinha, certo? Qual seria o epsilon que eu vou querer, o epsilon alfa que eu vou querer aqui? Epsilon? Sobre módulo B. Então, o epsilon alfa vai acabar sendo o meu desafio dividido não apenas por módulo B, por 2 módulo B, ok? Porque eu vou querer deixar pouco espaço para outro cara também. Porque se eu acabar com epsilon sobre B, essa coisa vai ocupar todo o epsilon que eu tenho aqui, vou precisar ser 0, não vai conseguir 0 aqui. Então essa coisa aqui vai acabar sendo menor, estritamente menor. Eu vou copiar essa coisa porque ainda não quero pensar nela. E aqui vai ser mais o quê? Epsilon sobre 2 módulo Bzinho vezes módulo Bzinho. Ok? E que coisa boa, tac, tac, epsilon sobre 2. Ok? Que tal fazer a mesma coisa lá? E a gente não tem acesso ao N, né? Como? Não temos acesso ao N. Não temos acesso ao N. Então, quem ia falar aqui em uma demonstração similar a outro caso, posso fazer assim, ia estar roubando aqui. Aqui tem um desafio grande. Eu consigo fazer essa coisa menor, mas
essa quantidade aqui depende de um certo nzinho. Aqui não dependia. Aqui era o B, certo? Então peguei aqui, ok, bota sobre 2B. Aqui, o que eu vou botar aqui para conseguir? Qual a ideia maravilhosa aqui? Sim, Matias. A gente sabe que essa sequência, eventualmente, ela converge no A. Eventualmente converge? Não, ela converge no A. Certo, Tudo bem. É a mesma coisa. Esse eventualmente não faz nada lá. Então, tipo, eu acho que, eu não sei se a gente precisaria solicitar um Nzão, qual esse Nzinho, a partir dele, esse AN fosse converge no A. Não sei. Não. Eu acho que... Então. Como? Solicita Nzão, aí você tem acesso ao ANzão. Sim, um segundo. Você começou bem. A AN aqui é convergente. Logo ela é o que dos teoremas que a gente demonstrou? Logo é cotada. Então aqui posso falar, olha, peraí, o AN, existe um pior caso. Essa coisa com certeza vai ser menor. Eu posso substituir esse AN por quem? Pela cota. Um certo emissão da... Onde que eu vou achar essa emissão? Ela não, a sequência AN não converge, então é toda cotada. Certo? A gente demonstrou que convergente significa cotada. Então, eu sei que o AN não pode ser maior que a cota da própria sequência. Para qualquer Nzão. Isso aqui, como? Por quê? A gente demonstrou isso. Vamos lá. Que convergente significa cotada. Eu sei que a é convergente. Então, eu sei que existe um certo emissão, que eu vou chamar ele de emissão A, tal que todos esses carinhos aqui ficam dentro do emissão A. Eu vou falar que essa coisa que tem aqui, com certeza, é menor que a cota, certo? E agora está tudo bem. Por quê? Epsilon sobre 2 emissão A. Agora, antes dessa linha, eu preciso falar aqui o que é. Seja emissão A, a cota dessa coisa que eu já sei que existe porque ela é convergente. Como? Porque pelo mesmo motivo que eu queria 2 aqui, porque no final das contas eu quero que isso fica epsilon sobre 2 aqui, mais epsilon sobre 2 aqui. Por isso precisei esse 2 aqui, certo? Para cancelar com ele. Agora, se vocês abrirem um livro de análise, depende de quão didático vai ser, pode começar assim. Seja n tal que essa coisa menor ou igual do epsilon sobre 2 módulo B. E você fica se perguntando de onde que chegou essa coisa. E seja tal coisa menor ou igual do epsilon sobre 2 emissão A. Não faz, ninguém pensa assim, realmente. A gente vai pensando dessa maneira, achar a coisa, e depois voltar lá para escrever essa primeira linha para impressionar o leitor no nosso jeito dessa vez. Ok? Mas a ideia é assim que funciona, certo? Ninguém vai adivinhar isso. Por isso falei quem que vai querer ser espertinho para escrever aqui. Na anterior, Antônio estava certo, era meio óbvio adivinhar que seria epsilon sobre 2. Aqui não é tão óbvio, não. Novamente, com mais como pode ficar óbvio, mas a ideia é entender o que está acontecendo aqui. Sim, fale. Se ela é convergente, por que a gente não poderia substituir aquele MA pelo número ao qual ela converge? Não entendi? Deixa essa coisa, porque ainda nesse assunto, volta e perguntar essa coisa no Júlio. Eu não entendi. Alguém entendeu o que ele falou? Só curiosidade. Tá bom. Sim? Ok, tem um apodeador. Vamos discutir tudo isso lá. Essa parte ficou clara? Ficou entendida? Ok, chegamos finalmente no ponto critical, que não é terminar a aula, que é o segundo ponto critical. É finalmente escrever... tem um clicker agora. Ok. Bem, galera, Gustavo já que votaram, nem escutou nada. A pergunta é sobre essas 5 questões, ok? Das proposições no quadro, conseguimos demonstrar com nossos axiomas até agora A, B, C, D, 0 delas
uma delas, 2 ou 3 ou 4, porque não tem mais opções no Plicker. E no D, eu gostaria de ter separadas, na verdade. No D é a 5. Eu sei porque imagina acertar. Bora votar, discutir, ver qual seria o axioma que está faltando, finalmente terminar a especificação. Ana, Marcos, Davi, Gustavo, Antônio, Carlos, Ian, Eric, Jefferson, Beatriz, Caio, Eduarda, Danilo, Ângelo, Isaac, Pedro, Mateus, Pablo, Gabriela, Carlos, todo mundo ficou? Emanuel? Ok, vamos lá. Todo mundo caiu na armadilha de Emanuel, de Kival. 15 aqui, nossa. Okay. Ninguém acertou? Ninguém votou nem A nem D. Ok. Como? D? Não, estou falando. Aqui tem 0 e aqui tem 0. A resposta certa é essa. Ok? Não podemos demonstrar nada disso e faz sentido pensar em contra-exemplos como de Carlos para nos convencer, porque todas essas coisas, por exemplo, essa coisa da cotada, eu poderia pegar qual conjuntinho nos racionais que seria cotado, mas não teria um supremo. Usar a raiz de 2, eu quero pegar essa coisa praticamente, todos os x menores de raiz de 2, tais que é x racional. Meu problema é que eu sequer consigo descrever isso, sequer consigo falar isso, certo? Porque eu não tenho raiz de 2. Mas você poderia falar o que é? Tais que é o x quadrado menor que 2. Eu posso falar isso nos racionais de boas. E agora eu sei que é ser cotado com certeza, o 5 uma coisa dele. Eu sei que não tem supremo aqui dentro. Isso já vai com você que eu não tenho como demonstrar essa. Parecidos argumentos funcionam para todos, vou deixar vocês pensar. Vamos finalmente ver qual é o último axioma, é só um que falta. Todo esse tempo. Não vamos adicionar nenhuma coisa na estrutura. Ok? O axioma vai ser, praticamente poderia ser qualquer um desses. A gente vai escolher S. Então, em vez de proposição, isso vira o axioma da completude. E não tem nada a ver com talvez a coisa que eu estou pensando, não sei. Mas deixe para lá. Que está dizendo que qualquer, para todo conjunto de reais, como vou formularizar isso? Posso escrever subcotado, vocês entendem o que eu queria falar? Ou não? O que é? Obrigado. Implica? Não, convergente, calma aí, é conjunto. Possui supremo. Isso, poderia escrever assim, existe um Szinho, real obviamente, tal que S é supremo de A. Ok. Faz sentido? O que aconteceu aqui, tem pessoas filmando. Tem uma câmera filmando aqui, não sei se vocês perceberam. Fale. Com esse axioma agora, a gente consegue também definir o conjunto dos números irracionais? Muito boa pergunta. Antes de chegar lá, seria pelo menos conseguir um irracional, certo? Que a gente já sabe que existe a raiz de 2. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer aqui seria primeiramente demonstrar o resto. Agora todo o resto vai virar teorema, certo? É uma situação parecida, a gente viu isso no EDMA estudando inteiros. A gente estava na dúvida qual vamos adicionar como axioma. Percebemos que não faz sentido adicionar mais axiomas se a gente consegue inferir essas. Eu peguei isso como teorema, é mais comum pegar, desculpa, como axioma, é mais comum pegar esse. Esses 4 já são como para vocês demonstrar para a próxima. E eu estou avisando que uns deles são difíceis e uns deles são praticamente super fáceis, mas eu quero que vocês investem tempo em todos, sem saber quais são os difíceis e quais são os fáceis. Mas todos são demonstráveis. Dessa vez não tem pegadinha, não tem, sei lá, não tem como demonstrar. Vamos demonstrar a não demonstrabilidade, sei lá o que é. Outra coisa que precisamos demonstrar é a existência de raízes. Que a gente está desejando essa coisa, eu espero faz um tempo. Queremos demonstrar que existe um certo A
real, um certo, sei lá, alfa real, tal que é. Como posso afirmar como teorema a existência de raiz de 2? Existe um real, tal que é? Ao quadrado é igual a 2. Ok, exatamente isso. A quadrado igual 2. Teorema. E na verdade, isso está dizendo que a raiz de 2 existe. Mas não vou querer apenas raiz de 2, eu vou querer a késima raiz de qualquer real, x. Ok? E isso também vira um teorema. Então, conseguimos praticamente a... De qualquer real, a raiz késima de qualquer real. Sim, tu tem problema com os negativos lá? É isso? Tá. Pode escolher os negativos se você tem problema. Não... Tá bom. Depende do K também. Qual seria... Tá, na verdade, os principais que queremos fazer aqui, os principais teoremas que vamos querer demonstrar vão ser esses aqui. Vamos ter isso também, raízes, e justificar, finalmente, que a gente vai voltar isso na próxima aula, para explicar como funciona o sistema posicional que temos para os reais. Nos inteiros a gente estudou como funciona o sistema posicional dos inteiros, quando a gente escreve, sei lá, 487, o que isso significa mesmo. A gente demonstrou que qualquer base serve. A gente não vai precisar fazer nada sobre a parte inteira dos reais, porque é a mesma coisa que a gente fez, mas praticamente precisamos entender o que significa a parte depois da famosa vírgula que tenho proibido vocês falar até agora sobre essa vírgula. Então a ideia seria justificar, demonstrar o que precisamos demonstrar aqui para ganhar essa anotação. Dúvidas? Antes de ver se eu estou esquecendo alguma coisa mais que queria falar. Sim, mais uma coisa que vamos querer demonstrar é que os racionais são densos. Na verdade, não seriam os racionais, tecnicamente seriam os racionais reais. Os reais racionais são densos nos reais. O que vocês acham que significa isso? Entre quaisquer dois reais existe um racional. É isso. O que significa isso? O que significa que esses são densos no R. Significa não importa quão perto você vai escolher R$2, não tem como escolher nessa forma, onde no intervalo inteiro você vai escapar dos racionais. Espero que intuitivamente é correto. A mesma coisa acontece sobre os irracionais, que você mencionou os racionais. Eles também são densos nos reais. E... A gente consegue mostrar isso hoje em dia? Hoje em dia, significa o quê? Com o que a gente tem. Com o que a gente, sim, tudo que eu estou falando, agora tudo vira teorema, certo? Ou não é verdade ou vira teorema, não tem mais essa questão de estar faltando axiomas. Então temos a densidade dos reais e tinha mais uma coisa que talvez valha a pena... Estou querendo, porque eu vou botar essas coisas todas como homeworks, mas estou querendo ver se a gente precisa discutir algo sobre alguma dessas. Tá, a ideia seria voltar no Zulip e pedir ajuda, porque vamos precisar com certeza dicas para essas todas, quase todas, para umas mais fortes que outras, mas se vocês chegarem aqui na próxima aula sem ter pensado muito e trabalhado muito com essas, a próxima aula é melhor nem chegar, porque não vão entender nada, ok? Tá, tem mais uma coisa aqui que estou esquecendo qual é, mas vamos parar aqui e até quarta, sim, pergunta? Meta depois, espera aí. Pergunta sobre assunto? Não, ok, então encerramos aqui.